Então, saudações a todos. Esse é o nosso encontro do dia 30 de julho de 2020 e eu passo então a palavra para o nosso amigo Humberto. Humberto, querido, é com você. Olá, saudações a todos, né? Muito bom a gente estar aqui para mais um encontro para discutir caráter filosófico e aspectos filosóficos do Espiritismo, do ensinamento espírita. Eu gostaria de discutir duas questões preliminares que têm um pouco a ver com coisas que a gente discute assim culturalmente, às vezes ao longo da semana surgem questões que não são diretamente tratadas aqui no grupo, mas que são questões interessantes que ajudam a gente a pensar. Uma delas é o termo doutrina espírita. A gente usa muito esse termo porque no século XIX, doutrina era a palavra usada, no seu sentido correto e original, para ensinamento, né? Um grupo de princípios, né? Conjunto de princípios que era ensinado, que era propagado através de um conjunto de livros ou de palestras, de sermões, alguma coisa assim. Então, isso era uma doutrina. Então, não existia essa conotação pejorativa que a gente tem para, por exemplo, o termo doutrinação, ou então isso aí tem um aspecto doutrinal, um caráter doutrinal. Então, a gente precisa até tomar um certo cuidado com o termo doutrina, talvez usando principalmente para o não espírita, né, para quem não está inteirado desse contexto histórico, que na obra de Kardec é bem óbvio, a gente vê que é claramente isso, é o ensino dos espíritos, né? Então, para quem não está bem inteirado disso, talvez seja interessante a gente usar, assim, coloquialmente o termo o ensino dos espíritos, a filosofia dos espíritos, e realmente preservar o termo doutrina só para os iniciados, por assim dizer, né? Para que eles estão familiarizados com o tom e a forma como esse termo é aplicável dentro da prática, né, do estudo do espiritismo. Uma outra questão interessante é a questão da convicção e de afirmações fortes, às vezes, que estão ligadas a essa convicção. Então, ao longo da semana surgiram, por causa de outras discussões, não tem nada a ver com o grupo, mas surgiram essas questões assim, mas se o espiritismo é crítico, então por que em alguns momentos Kardec é muito taxativo ao fazer afirmações sobre a importância do espiritismo, a força do espiritismo, né? E até às vezes afirmações fortes sobre a sua própria missão. Então a gente lembra aquele momento em que Maria, mãe de Jesus, né, ela tece uma espécie de hino, oração, né, de louvor, e ela diz assim: todas as gerações me chamarão a bem-aventurada, todas as gerações me reconhecerão como bem-aventurada. E Maria era uma das pessoas mais humildes que já existiu, e isso não impediu ela de tirar essa conclusão lógica, né? A gente não deve achar que ela estava envaidecida, que ela estava se achando, né? Que ela estava de alguma forma dando uma carteirada. As pessoas às vezes elas fazem a passagem da constatação do óbvio para um vício moral, né? Elas entendem malícia onde há uma constatação de fato, por exemplo. Então, o que Maria está fazendo nesse trecho é simplesmente constatar um fato, né? Todas as gerações a reconhecerão, todas as gerações, a partir daquele momento, vão reconhecê-la como a pessoa que foi escolhida por Deus, né? E que deu à luz Jesus Cristo. E isso é imortal, é inesquecível, jamais vai passar. Então, da mesma forma, muitas vezes, quando Kardec diz o seguinte: o espiritismo, né, chegou a seu tempo para transformar a sociedade, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim, né? Não é porque Kardec está envaidecido, está se achando, ele está, de alguma maneira, embutindo um argumento de autoridade no discurso, né? É simplesmente porque há coisas que podem ser
logicamente deduzidas e constatadas a partir dos fatos, né? Então, se você tem princípios que são revolucionários, são radicalmente diferentes de tudo aquilo que havia antes, você pode tirar conclusões lógicas sobre o quão relevantes são esses princípios, o quão importantes eles vão ser no futuro. Se eles são princípios capazes de transformar o caráter humano, você facilmente pode constatar, pela pura lógica, que aquela doutrina, ou aquele conjunto de ensinamentos, de princípios filosóficos, tem um gigantesco poder de transformação da humanidade, da sociedade, através da transformação do caráter dos indivíduos. Então, essas são algumas questões para a gente pensar, né? O próprio René Descartes, ele era um sujeito que fez uma aplicação intensa do ceticismo, e como resultado da sua aplicação metódica e intensa do ceticismo, da dúvida metódica e da dúvida hiperbólica, né? da dúvida máxima possível, ele chega a uma convicção fortíssima, a uma certeza, como ele diz. Ou seja, aquilo que resiste à dúvida mais incisiva tem também o mérito de poder ser crido com uma certa convicção. Aquilo que foi testado pela experiência, aquilo que é comprovado por argumentos sólidos, produz convicções nas quais a gente pode crer racionalmente. Isso não quer dizer que a gente abandonou o ceticismo ou o criticismo. Bom, essas preliminares, elas têm muito a ver com o trecho que a gente vai ler. Vocês devem se lembrar que, como esse, de novo, não é um estudo do Livro dos Espíritos, a gente não tem o compromisso de passar ponto a ponto e de, no final, sabatinar todo mundo e tentar, bom, o que é aqui o povoamento da Terra por Adão, né? O povoamento da Terra e o surgimento de Adão, o que está dizendo aqui? A gente não precisa memorizar essas coisas, a gente só precisa tentar extrair a nata, o óleo essencial, né? A essência filosófica que está entremeada aqui, né? Que está nas entrelinhas, digamos assim, do discurso das questões. Se a gente conseguir fazer um pouco isso, está ótimo, já está de bom tamanho, né? Então, gostaria de começar destacando essas questões 42, 45 e 48. Por quê? São questões diretamente ligadas à ciência e questões que hoje a gente poderia levantar como não tão misteriosas assim, razoavelmente bem respondidas. A gente sabe que qual é a idade do universo, né? A formação dos mundos, a idade do universo tem mais ou menos 13 ponto alguma coisa, 14 bilhões de anos o universo. Portanto, o Sol tem aproximadamente, não me lembro direito se são 5 bilhões de anos, ou 6 bilhões de anos, essa é mais ou menos a idade da Terra também. E a partir dessa datação por várias técnicas, né, carbono 14, inferências sobre o movimento, né, dos corpos no sistema solar, a gente pode ter uma ideia aproximada boa. Então surgem algumas questões aí nesses véus que as respostas colocam sobre essas questões, né? Surgimento da vida na Terra, aparecimento do homem e outros seres vivos. Aí a resposta é assim: não tem como saber. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão número 1. Essas respostas elas têm a ver com a época, ou seja, aqueles cálculos ou aquelas inferências feitas pelas pessoas daquele período com aquela tecnologia que eram insuficientes, ou essas respostas elas são fixas, né, como a 42 dá a entender, né? A 42 ela diz isso, né, literalmente, só o Criador o sabe. Então, se só Deus o sabe, de certa forma a gente pode concluir, quem está respondendo não sabe, né? A gente pode concluir isso ou não? Parece que sim, até certo ponto. A não ser que quem está respondendo tenha parte com Deus e saiba daquilo que Deus sabe, digamos assim, por uma harmonização, por uma
proximidade com Deus, mas é certo que nós não sabemos, não temos como saber, né? É uma coisa que só Deus sabe. Então, nesse ponto, fica parecendo que realmente todos os nossos cálculos, todas as nossas tentativas de fechar questões desse tipo são utópicos e são quiméricos. E o que a gente deve concluir, então, do fato de que a ciência diz de maneira mais ou menos exata qual é esse número, né? O número de bilhões de anos que a Terra deve ter aproximadamente, que o universo deve ter. O Homo sapiens surgiu há mais ou menos 120, talvez 150 mil anos atrás, e a gente pode afirmar com uma razoável certeza que não foi há 500 mil anos atrás e também não foi há 30 mil anos atrás, né? Mas foi mais ou menos nessa faixa de tempo. O que a gente faz com essa informação da ciência? Bom, a gente pode dizer duas coisas. Na verdade, a gente pode dizer três coisas. Minto, a gente pode dizer três coisas. O livro está errado, a resposta foi muito genérica, foi condicionada pelo médium, foi condicionada por aquela época, que as pessoas tinham bastante certeza de que esses cálculos eram chutados, né? E eram mesmo, eram bem chutados, tanto é que eram muito longe da realidade, estavam muito distantes da realidade. Uma segunda resposta é que o conhecimento científico ele avança tanto que essas fronteiras vão sendo movidas e continuam sendo movidas. Então, já houve momentos em que se diz que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás ou há 80 mil anos atrás. Hoje em dia a gente diz, parece que é em torno de 120 mil anos. Quer dizer, a cada 30 anos, o conhecimento a respeito dessas questões é atualizado a partir de fatos bastante sólidos, né? Bastante solidamente observados também. E a partir daí a gente tem um cálculo melhor. Só que como muda a cada 30 anos, a gente pode dizer, bom, isso aí pode continuar mudando mais 1000 anos ou mais 2000 anos, de modo que a gente se aproxima, mas nunca chega a uma conclusão exata. Poderia ser essa a resposta. Uma outra resposta possível, que é uma resposta assim mais dramática, mas que é perfeitamente concebível do ponto de vista científico, é a seguinte: de acordo com os dados que nós temos e com as leis da natureza que nós conhecemos, a gente pode dizer que o universo tem 13 ponto alguma coisa, 14 bilhões de anos. No entanto, basta surgir um novo fenômeno, uma nova variável da natureza que a gente não conhecia, como, por exemplo, os neutrinos, até pouco tempo atrás a gente não conhecia, matéria escura ou energia escura, que por enquanto ainda são praticamente postulações, né? São hipóteses para medição, para explicar a medição de algumas variáveis malucas da inflação cósmica e assim por diante. Então, pode ser que daqui a 500 anos, ou daqui a 1000 anos, ou daqui a 10 mil anos, a gente descubra um fator novo, uma variável nova, e isso chacoalhe radicalmente a compreensão que a gente tem do universo. E a gente vai ver, olha, porque a gente estava olhando para o lado errado, para as observações erradas, a gente fez o cálculo certo baseado nas observações erradas. Agora que a gente tem um entendimento mais amplo do universo, com um quadro mais alargado de observações, a gente vê que o universo, na verdade, parece ter 100 bilhões de anos, ou 1 trilhão de anos, sei lá, não dá para imaginar. Então, existe a possibilidade de haver um elemento da natureza que a gente não conhece. E Kardec trabalha magistralmente com essa questão, porque essa é a questão central da mediunidade, né? Das profecias, da comunicação de princípios novos através dos espíritos, mas principalmente a fenomenologia mediúnica ou medianímica mesmo, né? Que não é aceita pela ciência, e Kardec o tempo todo aponta, bom, a gente está aqui discutindo se a alma existe ou não, se o espírito é imortal ou não, se com a morte do corpo acabou tudo, mas vocês estão discutindo isso com base em metafísica, filosofia abstrata, com base na Bíblia. Olha só, tem uns fenômenos aqui, são os fenômenos bem interessantes que sempre
existiram, mas que não foram bem estudados. E se nós estudarmos esses fenômenos, nós podemos ter uma intuição 1000 vezes melhor sobre a questão da imortalidade da alma do que fazendo análise da Bíblia, né, que tem 2000 anos, ou fazendo análise da filosofia de Aristóteles, da filosofia de Platão, tem mais de 2000 anos. Então vamos fazer uma análise desses fenômenos aqui, né, ligados ao sonambulismo, ao magnetismo, às escritas automáticas, e vamos, a partir desses novos fenômenos, tentar recalibrar nossa compreensão dessa realidade. Então, Kardec estava muito acostumado com esse tipo de questão. Ele estava muito acostumado com o fato de a sociedade não enxergar ou não aceitar toda uma ordem de fenômenos que poderia aclarar, no caso, a questão da sobrevivência do espírito, a morte do corpo. E a questão da comunicabilidade também com os espíritos, entre quem está vivendo a vida no corpo e quem não está mais vivendo a vida no corpo. Então, similarmente, né, ou semelhantemente, a gente pode aplicar, por analogia, isso que ele estava experimentando o tempo todo, ele conseguia aplicar por analogia a outras realidades da vida, outras leis da natureza, né? Então, essas questões cósmicas, essas questões assim, da formação da Terra, do Gênesis, né, que ele vai aperfeiçoar bastante na Gênesis, elas já aparecem aqui de forma muito sensata, trabalhadas como questões que ameaçam, que ultrapassam um pouco os limites da possibilidade de entendimento humano. Tem outras questões que mereceriam ser discutidas, como, por exemplo, na 45, depois da resposta, o próprio Kardec faz uma das suas interessantíssimas notas, ou dos seus comentários à resposta. Esses comentários às respostas, quando são feitos, sempre valem muito a pena, porque eles meio que sintetizam o todo da visão do Kardec sobre todo o ensino dos espíritos, focando aquele objeto que está sendo ali discutido. Então, no comentário do Kardec, no último trecho ali, a partir de o que se passa sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo, né? Longe disso, blá, blá, blá. Nesse trecho final do comentário, a gente vê o quê? A ideia do surgimento natural da vida, né? Que não é uma ideia nova, claro, né? Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, já tinha discutido essas ideias. Goethe, Lamarck, Cuvier, Baumgarten, né? Uma série de pessoas já tinham discutido noções evolucionistas, mas elas vão se intensificar mais ou menos na época de Kardec. Lembrando que Darwin escreve a Origem da Espécie apenas alguns anos depois, né, do Livro dos Espíritos, e que o co-criador da teoria da evolução é também um espírita, né, ou pelo menos um espiritualista moderno, que é o Alfred Russel Wallace. É um sujeito que recebeu todas as condecorações científicas que existiam na época, e era realmente assim considerado um pai da teoria da evolução junto com Darwin, ou um êmulo de Darwin, um co-criador da teoria da evolução junto com Darwin. Então, quer dizer, essas questões elas estão na crista da onda naquele momento, não são questões que foram aqui inventadas por Kardec. Mas o que é interessante observar é o seguinte: nós temos, no geral, com grandes exceções, como Goethe, por exemplo, né? Mas no geral, nós temos dois partidos ali em meados do século XIX. Partido naturalista, tinha entendimento de que era necessário dar respostas da filosofia natural, das ciências naturais para esse tipo de problema, como o surgimento da vida, e tinha o partido religioso, ou partido que tentava, de alguma maneira, proteger uma interpretação mais literal da Bíblia, ou uma interpretação mais criacionista, uma interpretação, às vezes, mais ligada à ideia de um design inteligente, assim, né, de uma teologia natural. E esse partido religioso,
ele muitas vezes ele estava em conflito com o partido naturalista, que não era sempre materialista, mas muitas vezes era materialista. Tá? No meio do caminho, existia uma quantidade muito grande de pessoas, né? Entre essas pessoas o Kardec. Mas poucas dessas pessoas, elas eram imunes à disputa partidária. Então, havia pessoas que eram muito religiosas, mas elas diziam, bom, eu, na minha pesquisa científica, eu vou cancelar um pouco a minha religião e eu vou fazer ciência pura, né? Ciência supostamente livre de princípios, é uma coisa que se acreditava no século XIX, né? Que o cientista conseguia abstrair totalmente todos os seus interesses, crenças, princípios e fazer ciência pura. E a recíproca era verdadeira, né? Quer dizer, havia religiosos que estavam mais para o lado da religião do que para o lado das ciências naturais e que olhavam as novidades das ciências naturais e diziam, olha, muito interessante, eu não sou contra o avanço da ciência, mas vamos tomar muito cuidado para que a religião não sofra, que a religião não seja atacada, vamos fazer uma apologia da religião, uma apologia da fé cristã, alguma coisa assim, né? E esse grupo um pouco mais próximo da religião não negava, na maioria das vezes, a ciência ou o naturalismo, mas tentava, de certa maneira, frear o naturalismo como se fosse uma força inimiga. Hoje, muita pesquisa de qualidade é feita nesse racha, digamos assim, entre ciência e religião. Foi um racha que foi alimentado ao longo do iluminismo, né, por uma grande guerra de propaganda que principalmente os iluministas franceses fizeram contra a Igreja Católica especificamente, né, no primeiro momento e a princípio os protestantes e judeus não eram um grande problema para os iluministas franceses, para os filósofos, né? Mas a Igreja Católica sim, que era identificada com o poder, né? Tinha assentos, né, na Assembleia e tal. Então, por conta dessa guerra de propaganda, consolidou-se uma visão, a partir do iluminismo, de uma guerra entre ciência e religião, né? Que para você, ou bem para você ser cientista ou ser religioso, você tinha que abdicar do oposto, ou tinha que refrear os impulsos do lado oposto. Então, o cientista deveria, a princípio, tomar muito cuidado com a religião, e o religioso deveria tomar muito cuidado com a ciência, porque poderia ser uma ameaça à sua fé, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, essa questão ela é analisada por um campo acadêmico chamado ciência e religião, né? É uma pesquisa em ciência e religião, que não é uma ciência da religião, não é uma filosofia da religião, não é a teologia, quer dizer, não é nada daquilo que comumente a gente entende como um estudo da religião, mas é um estudo da relação histórica, tá? Um estudo principalmente histórico, também um pouco metodológico, que analisa o suposto conflito ou um relacionamento possível entre ciência e religião. Então, os grandes historiadores que analisam essas questões, como Ronald Numbers, Peter Harrison, uma série de outros, Ian Barbour, né, eles observam que essa relação conturbada ela tem muito a ver com realmente uma propaganda que partiu dos materialistas, principalmente, e queriam isolar a universidade contra os religiosos, contra o pensamento religioso, por exemplo. Isso tem as suas raízes lá na modernidade, começo da modernidade, passando pelo iluminismo, pela turma do Voltaire, né, dos enciclopedistas, até culminar em meados do século XIX com no materialismo acadêmico, no materialismo universitário, que vai aos poucos ganhando terreno e no comecinho do século XX já está muito bem enraizado, a ponto de que questões religiosas começam a se tornar polêmicas ou tabu dentro das universidades. Então, esse processo de sabotagem histórica da religião dentro das academias, né, enquanto instituição, não necessariamente na ciência mesmo, na prática científica, esse processo está afetando a geração em que Kardec escreve, principalmente a próxima geração. A geração de Leon Denis, que é a geração também de
William Crookes, de Frederick Myers, de William James, né, de uma série de pessoas que está ali do final do século XIX para a virada do século XX e estão experimentando assim o desaparecimento de algumas questões religiosas do seio da comunidade científica, do seio da academia. E uma progressiva restrição a temas que eram tidos como religiosos. Então, essa foi também a última geração que tentou fazer pesquisa científica intensiva com os fenômenos ditos sobrenaturais, que na verdade eram fenômenos medianímicos, né? Fenômenos espirituais, fenômenos religiosos, segundo uma certa terminologia. Então, a partir desse momento, a gente tem que entender o seguinte: é natural, tendência psicológica humana, é adotar um partido. Sempre que a gente tem dois extremos, e a gente está vendo que no século XX isso também existe aqui e ali, né? Sempre que há dois partidos, a tendência psicológica natural é a gente adotar um partido, né? Escolher qual lado parece um pouco mais certo ou muito mais certo e levantar bandeira e lutar contra o lado errado até a sua destruição. Esse instinto sectário ou esse instinto de conflito e de partidarização, de bairrismo, ele é muito bem enraizado na alma humana para a gente conseguir evitar isso. A imparcialidade racional, ela é tão rara para nós, a gente tem tão pouco treinamento em sermos frios e racionalmente imparciais, e isso soa artificial e até falso para nós. A gente não acredita muito numa imparcialidade científica. E, claro, às vezes ela também é um pouco romântica, é um pouco ingênua. O sujeito acha que é super imparcial quando, na verdade, não é. Então, todas essas questões, elas levam aos quadros que a gente conhece muito bem ao longo da história. São os quadros dos grandes choques de dois partidos. E, naquele momento, era muito difícil não tomar partido. Kardec, de certa forma, ele está mais para o lado espiritualista, contra os materialistas, sim, mas a gente observa que, a todo momento, ele tenta buscar essa imparcialidade ideal da investigação racional. Como ente racional, que tenta passar tudo pelo crivo da razão, ele busca sempre a imparcialidade. E entende que as suas convicções estão sendo adquiridas a partir dos fatos, a partir da força das evidências, da força dos argumentos, e não porque ele tem uma preferência ou porque ele tem um interesse em militar a favor do espiritualismo contra o materialismo, alguma coisa assim. Aliás, assim, a gente fazer uma análise da biografia da vida de Kardec, a gente percebe que se ele em algum momento teve algum interesse pessoal, né, na difusão do espiritualismo, do espiritismo, ele era um sujeito muito pouco inteligente, porque a vida dele não é uma vida de preenchimento de interesses, não é uma vida em que os interesses pessoais são satisfeitos, muito pelo contrário, é uma vida de derrotas no campo íntimo, né, em grande quantidade, principalmente no campo financeiro. A reputação dele foi duramente atingida, um sujeito de reputação na França toda, tinha uma reputação razoavelmente internacional e que foi perseguido, né? Ele só podia ou ser um interesseiro muito inconsequente ou ser desinteressado, né? Então a gente vê que, além de haver um esforço em favor da imparcialidade, também não havia uma motivação egoística, por assim dizer, para que Kardec defendesse o espiritualismo contra o materialismo. Ele fazia aquilo que parecia ser sugerido pelas evidências, aquilo que parecia ser reforçado pela argumentação racional. Muito bem, toda essa preparação de terreno é para a gente reconsiderar as questões, não só desse trecho, mas todas as questões, a partir dessa guerra declarada, né, ou pelo menos dessa guerra de propaganda declarada
entre religiosos e naturalistas filosóficos ou naturalistas científicos. E Kardec está sempre se movendo ali no meio daquela guerra de uma forma muito peculiar. Qual que é essa forma? Ele é ao mesmo tempo alguém que advoga o tempo todo o naturalismo, ele não acredita no sobrenatural, ele rechaça o oculto, o sobrenatural, o milagroso como irracionais, como coisas que não sustentam diante da luz da análise racional, da análise científica. E ao mesmo tempo em que ele tem essa postura naturalista o tempo todo, ele é um sujeito que não acredita, como muitos naturalistas daquele momento acreditam, que é necessário extirpar a maior parte do conhecimento religioso ou da história da religião como sendo pura superstição, né? Ao invés de olhar para a Bíblia ou olhar para os relatos dos santos de todas as épocas, dos videntes, dos iluminados, né, de outras religiões, e dizer, bom, isso tudo, como os iluministas fizeram muito, né, isso tudo está numa etapa anterior da consciência da humanidade, da civilidade, e nós superamos esse lixo todo e agora nós sabemos que o máximo que dá para extrair da religião são alguns princípios morais, assim, de não fazer o mal para o próximo, não ser egoísta, etc. e tal. Mas essa parte dos milagres, né, a ressurreição, que o sujeito ouviu uma voz no deserto, e isso tudo é lixo, né? Isso tudo está acontecendo na mente da pessoa, é psicológico, ou então é a cultura, a pessoa queria muito acreditar naquilo, ou então estava com fome, com sede no meio do deserto, tomando sol na cabeça, teve um devaneio, assim, teve um delírio, uma alucinação, ou era esquizofrênico, como a gente vê, né? As pessoas abertamente falam que Paulo, por exemplo, era esquizofrênico, teve um surto no meio do deserto, aí imaginou ter visto Jesus, porque estava culpado pelo que ele tinha feito com Estevão e tal. Então, essas teses todas, Kardec não compra. E, mais interessante ainda, mesmo sendo um naturalista, ele olha para essas teses com certo desprezo, assim, e como se elas fossem produto da ingenuidade naturalista ou da ingenuidade materialista. E vai olhar para o Evangelho, vai olhar para o relato dos santos, vai olhar para os relatos dos xamãs, dos magos, dos iluminados de outras religiões, como relatos que precisam ser investigados como potencial fonte de análise de fenômenos, né? Vamos ver se por trás desse relato existe uma lei da natureza que é consistente, que a gente pode ver em múltiplas culturas, em várias épocas, e que talvez possa ser comparada aos fenômenos que nós estamos investigando agora, do sonambulismo, do magnetismo, do mediunismo, e talvez a gente descubra alguma coisa sobre o que realmente aconteceu nessa passagem aqui da Bíblia, por exemplo. Então, quando Kardec faz a análise da religião, ele faz uma análise naturalista, que não é uma análise que quer descaracterizar a religião como supersticiosa, sem sequer o mérito da dúvida, né? sem sequer o benefício da dúvida. Muito pelo contrário, ele vai o tempo todo tentar ver o que pode e o que não pode ser verdadeiro. Então, aqui na questão 51, por exemplo, a gente tem uma resposta também bem interessante. A questão 51 diz assim: podemos saber em que época viveu Adão? Já tinha acabado de ser dito que Adão não foi o único homem que deu origem à humanidade. Ele não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Aí, na próxima questão, se diz mais ou menos o seguinte: a época em que viveu Adão foi mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E aí Kardec faz de novo um comentário interessantíssimo sobre essa questão. O que significa dizer que Adão viveu há 4.000 anos atrás? Significa que uma pessoa chamada Adão viveu há 4.000 anos atrás?
e foi um patriarca do povo judeu, assim como Abraão ou Moisés ou Davi? É isso que significa? Né? 2, significa que, mais ou menos naquele período, uma determinada comunidade produziu uma história a respeito de Adão. Né? O que isso quer dizer? 3, vamos imaginar uma terceira opção. Algum evento, né, pode ter chamado a atenção daquele grupo, e esse evento, a chegada de uma pessoa nova, que, vamos supor, se chamasse Caim, né, fazendo várias alegações. Bom, eu vim de um outro lugar, tal, meu pai era um líder daquele povo, se chamava Adão, estou um pouco arrependido porque eu tive uma briga com meu irmão, acabei matando meu irmão e tal. Vamos supor que aconteceu uma coisa mais ou menos assim. E as pessoas, bom, então existiu um Adão, né? Então várias coisas podem ter acontecido. O que interessa é que Kardec, ele não fecha a questão e não está interessado em fechar a questão. Ele está interessado em levantar as opções e criativamente, criticamente, pensar, refletir sobre essas opções. E ele termina assim: alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Né? Então, Kardec está discutindo a Bíblia com toda seriedade e, não obstante, ele diz, bom, essa história, como a história de Noé, por exemplo, como a história de Sansão, quase que certamente é, né? Ela pode não ter nenhum fato por trás dela, nenhuma verdade histórica por trás dela. Pode ser um puro mito, assim como os 12 trabalhos de Hércules ou Chapeuzinho Vermelho, e não obstante, esse mito ele pode nos ensinar lições importantes. Né? Assim como o mito de Sansão ele nos ensina que a gente deve manter os acordos que a gente fecha, né? Os acordos que a gente celebra com alguém, o mito de Adão ele ensina uma série de coisas muito importantes. Né? A gente pode aprofundá-lo através, por exemplo, de uma leitura do Paraíso Perdido de Milton, né? Que vai fazer justamente essa análise bem profunda, detalhe no detalhe, né, do mito de Adão, de Eva, da queda, né, da saída do paraíso, da queda do paraíso. E a gente pode só fazer uma análise mais rápida, mais superficial aqui para nós, o que significa árvore, o que significa serpente, o que significa Adão e Eva. Eu sei que há análises espíritas, por exemplo, dessas histórias, né, fazendo comparações com A Caminho da Luz, por exemplo, com uma possível relação entre o habitante original da Terra e um habitante estrangeiro. Enfim, muitas análises desses símbolos são possíveis. O que a gente não pode fazer é se esquecer de que aquilo que parece impossível de ter acontecido de fato e que não é necessário crer porque está de acordo. Eu acho que a gente ficou sem o som. O microfone dele tinha fechado. Tá sem som, realmente. Tivemos um problema técnico, gente. Vamos fazer um corte aqui. Voltou. Voltou. Quer dizer, em alguns casos muito específicos, a lição moral depende do milagre ter sido verdadeiro. Porque se o milagre fosse falso, toda a cena perderia o sentido. Né? Imagine, por exemplo, a mulher do poço. Se Jesus não tivesse lido a mente dela, ou não tivesse meios de saber da história real dela, se aquele fenômeno mediúnico ou paranormal não fosse fato, isso atrapalharia toda a cena seria falsa, necessariamente. Né? Então, nós temos muitas passagens que são assim. A parte da divisão dos peixes e dos pães já é uma parte que a gente pode interpretar um pouco mais metaforicamente. Quer dizer, naquele momento em que as pessoas estavam ali desesperadas de fome, de repente alguém diz, bom, nós só temos isso aqui, mas
eu não vou comer sozinho, a gente pode dividir para todo mundo, né? E pode ser que isso tenha dado forças morais para as pessoas continuar. A gente poderia fazer uma interpretação dessa do momento da divisão, mas há momentos em que o milagre tem que ser necessário. E se não houve uma cura, né, do servo do centurião, alguma coisa assim, a história toda desanda, o resto da cena toda desanda, né? A figueira que secou pode ser uma parábola, mas a cura do cego não pode muito, né? O sujeito que desceu pelo telhado na casa de Pedro não pode ser uma figura, né? Porque isso atrapalha o resto da história, da forma como a moral decorre do fato, né? A moral da história é uma consequência direta desse fato. Então não parece ser uma alegoria, mas a história de Adão e Eva poderia perfeitamente ser inteira uma alegoria sem que nada da sua lição moral fosse prejudicada. A lição não depende de ter existido uma pessoa que vivia num jardim pelada, etc. e tal, não podia comer uma maçã. Muito pelo contrário, assim como nos 12 trabalhos de Hércules, nós não precisamos crer que factualmente uma pessoa super forte existiu, foi lá e fez aquelas coisas. A gente só precisa entender que existia uma relação abusiva, né? O rei mal inspirado pelos deuses, ele abusava de Hércules no intuito de matá-lo, né? Que ele morresse na execução dos trabalhos, e ele, por um senso de dever heróico, né? E por esforço, ele supera uma após outra as grandes feras e os grandes desafios que são impostos a ele. Então, era só isso mesmo que eu queria chamar a atenção, né? O fato de que Kardec, com muita tranquilidade, faz essa análise do que pode ser simbólico, sem desmerecer a religião, sem desmerecer o relato religioso, porque muitas pessoas poderiam virar e dizer, bom, Adão e Eva contraria todas as leis da natureza, de acordo com aquilo que a gente sabe pela ciência, portanto, nada disso é verdade, portanto, isso é uma pura superstição que precisa ser eliminado do livro ou eliminado da educação, porque não há nada a ser acrescentado por essa historinha. E não é isso que ele diz nunca. Né? Ele diz, olha, isso aqui contém uma importante verdade, mas a verdade ela não está ligada a nenhum fato histórico. Ela é uma verdade expressa por um símbolo que traz um ensinamento, como uma parábola, por exemplo, traz um ensinamento sem precisar ter acontecido de fato. Aí vamos para a diversidade das raças humanas, onde uma das coisas que há de interessante aqui é a ênfase sobre a universalidade da doutrina, né? Quando você diz, olha, na verdade, em 1857, 8, né? Na verdade, não existem várias raças humanas. Tem espíritos, os espíritos podem encarnar em qualquer raça. Existem algumas diferenças de povo para povo, que são diferenças constitutivas da geografia, dos hábitos desses povos, mas a fraternidade universal aqui não é um princípio abstrato que é colado em cima para termos de uma militância social política, né, de progressismo social. Não, o princípio ele deriva totalmente de um fundamento na realidade. Na realidade, não existem várias raças humanas e, mais importante ainda, o mesmo espírito que está na mulher pode estar no homem, que está no negro pode estar no branco, que está no japonês pode estar no mexicano e assim por diante. Né? E na pluralidade dos mundos a mesma coisa, né? Existe um universalismo por trás da resposta, né? E um princípio de humildade que nos é apresentado através da ideia de que o universo de Deus, né, o cosmo criado por Deus, ele é habitado por uma vastidão inconcebível de espíritos, não há espaços vazios, né, não há mundos, não há planetas, e a gente pode talvez até inflacionar o termo mundo para outras dimensões, né, não há mundos vazios, inúteis, mas são todos eles preenchidos por alguma atividade.
ou habitados por alguém, por pessoas, né? Por alguma parte da humanidade, que não é a parte que está na Terra, mas alguma outra parte, né? Aí na 59 a gente volta a uma questão próxima a essa questão de Adão, né? Que é as considerações, concordâncias bíblicas referentes à criação. Aqui eu destaquei somente um trecho, que é o segundo parágrafo. A objeção que se pode fazer a essa teoria é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, Kardec não está dizendo que a Bíblia não possui sabedoria, que ela não possua uma verdade intrínseca. O que ele está dizendo é que o grande erro é fazer uma interpretação literal do que, as mais das vezes, é simbólico e alegórico. Então, vamos ficar por aqui hoje, tendo explorado essa questão que é muito importante, que é a questão do criticismo aplicado às escrituras sagradas, que nem desqualifica, desmerece, diminui as escrituras, e nem, naturalmente, faz uma leitura literal daquilo como se aquilo fosse relato histórico. E, por outro lado, os apontamentos, muitos que são feitos a questões de ciência, e que nós ficamos na dúvida se são respostas definitivas, são respostas condicionadas ao tempo de Kardec, condicionadas à mediunidade ou ao entendimento científico da época, sei lá mais o que poderia ser o condicionante da resposta, né? Mas que, de certa maneira, são respostas interessantes, porque elas também falam dos limites do conhecimento humano e de uma certa humildade que a gente deve ter diante dessas questões capitais, ao invés de pular logo para respostas definitivas. É muito interessante porque, muitas vezes, as pessoas acusam os espíritas, e algumas vezes com razão, de terem a pretensão de saber tudo, né? Vocês têm esse problema, né? Vocês têm resposta para tudo. E é importante a gente apontar para as pessoas, mas uma enorme quantidade de vezes essas respostas elas são assim, não tem como saber, vocês não fazem a mínima ideia, falta muito angu ainda para vocês chegarem aí, né? Então, nem todas as respostas prontas que a gente tem para as coisas, elas estão realmente prontas ou estão realmente fechadas. E não era assim que o Kardec procedia. Então, a gente também precisa pôr um grão de sal na língua antes da gente dizer essas coisas, para não soar dogmático e não soar petulante, né, pretensioso, como se a gente soubesse todas as coisas que os espíritos estão dizendo, né? Na verdade, muito pelo contrário. Os espíritos, nas questões capitais, nas questões profundas, eles quase sempre respondem de uma maneira um pouco lacônica, né? E só respondem de maneira enfática a coisas que são bem óbvias e que, a bem da verdade, uma pessoa poderia ter concluído através da análise racional dos fatos por si mesma. Muito bom, Humberto, obrigado. Nós temos duas perguntas aqui já. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas, manda aqui no meu privado no WhatsApp, que a gente vai começar as perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do Jader. Ele fala o seguinte: qual é a diferença entre princípios, pressupostos e postulados em filosofia? Ok, isso é uma diferença sutil. O pressuposto é algo que você precisa assumir antes de começar a raciocinar. Quer dizer, é como se fosse uma premissa a partir da qual você vai tirar conclusões, mas você precisa acreditar naquela premissa, né? Por exemplo, um pressuposto básico que a gente usa o tempo todo e que na doutrina espírita aparece a torto direito. A razão funciona. Se você desconfia da razão, eu não tenho muito mais o que te dizer, né? Então, o espiritismo ele é pouco tolerante com o relativismo, né? O mínimo do mínimo que você precisa é acreditar que esse mecanismo que leva a certezas exatas e absolutas, como, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma certeza absoluta, isso não é questionável. Isso não é matéria de debate, matéria de controvérsia. Se você passa a desconfiar
da lógica ou de coisas que são racionalmente muito fortes, então não tem muito como a gente fazer investigação de nada, não tem muito como ter diálogo. Então isso é um pressuposto. A gente tem que começar a partir dessa concordância mínima. Um postulado, não necessariamente, ele está tão na base daquilo que vai se desdobrar mais para frente. Às vezes a gente está fazendo uma investigação, então a gente tem alguns pressupostos e algumas constatações, coisas que a gente vai percebendo no caminho ou que a gente vai deduzindo, inferindo no caminho. Aí chega um ponto que a nossa investigação não tem resposta. Por exemplo, como é que Deus vai julgar o nosso mérito e demérito depois da morte? Aí você tem o espírito assim mais iconoclasta, que ele vai dizer o seguinte: olha, isso não existe, Deus não julga ninguém, né? É uma coisa que também o sujeito não poderia afirmar com tanta convicção. A gente não sabe, né? A resposta certa é essa, a gente não sabe exatamente como é que é. Se é você sozinho que julga, se existe uma lei da natureza que é mais moral do que física e que de alguma maneira te dá o retorno exato daquilo que você fez, né? Se existe alguém observando, como se fossem professores, instrutores que vão dizer depois da sua morte assim, olha, você pode fazer o que você quiser de acordo com a sua consciência, mas um jeito melhor de você lidar com isso seria fazendo isso, isso e isso, né? E nós tentamos insistir para que você faça isso. Então, há muitas formas de acontecer essa avaliação moral depois da vida corpórea, mas nós postulamos, ou seja, nós projetamos imaginariamente, hipoteticamente, né, uma ideia de que há esse mecanismo, né? Ele pode não ser exatamente um tribunal, ele pode não ser exatamente uma lei do karma, mas tem que ser alguma coisa, algum mecanismo que é infalível e que é objetivo e que vai favorecer o bem e desfavorecer o mal, né? Se você não postula isso, ou seja, se você não projeta de maneira hipotética que vai haver esse tribunal, né, ou que vai haver esse julgamento, ou que vai haver esse retorno automático por uma lei do karma, então você fica no vazio, na falta de resposta para essa questão. Como a questão moral é grave e pode ser muito prejudicial você ficar na dúvida quanto a essa questão, a razão sugere que a resposta seja a de que existe uma lei de retorno ou um tribunal. Tá? Então, isso é uma postulação. Você não partiu disso para começar o raciocínio, mas você meio que chega a isso por um impasse, né? É uma solução teórica para um impasse, mas é muito teórica. A verdade é que a gente não tem certeza do que acontece, né? A gente vai ter que experimentar, vai ter que ter a sensação do depois da morte. A gente tem alguns relatos sobre isso, de mais ou menos como é que funciona, mas também não passam de relatos, né? Nada como uma experiência em primeira mão. Mais uma do Jader, ele diz o seguinte: Humberto, você pode enviar autores e referências de ciência, religião para estudarmos? Quem são os autores de destaque hoje nesse campo? Sim. Fabrício, só um segundo, Humberto. Eu perguntei postulado, pressuposto, princípio. Perdão. Tudo bem. Então, o princípio, aí é até mais difícil de definir, né? Embora o próprio nome já diz, né? São as condições teóricas a partir das quais você desdobra o resto. Eles, na verdade, eles podem ser alcançados depois de vários raciocínios, né? Depois de uma cadeia de argumento. Então, você pode chegar a um princípio depois de uma longa investigação, ou você pode começar com princípios que são quase que evidentes, ou mais ou menos evidentes, né? E que se confundem com pressupostos, com pressuposições de saída, por assim dizer, né? Mas a gente poderia dizer que a identidade deles tem a ver com o fato deles não serem opinativos, por exemplo. Quer dizer, você não pode tirar princípios da cartola ou
inventar princípios, a não ser que você queira criar uma doutrina no sentido mais pejorativo da palavra, uma doutrina dogmática, né? Não, os princípios aqui do nosso clube são o seguinte: não pode comer carne branca, não pode usar roupas amarelas, né? Você está criando uma lista de princípios que são basicamente dogmas. Mas no raciocínio filosófico, tenta-se fugir o máximo possível do dogma e da opinião e buscar aqueles princípios que são sólidos, né? Que são o mais próximo possíveis de certezas. Agora, nem sempre, de acordo com a qualidade também do exercício filosófico de cada um, nem sempre esses princípios eles são realmente próximos da certeza, ou eles são certezas sólidas, desenvolvidas por investigação muito consequente. Às vezes eles são um pouco frouxos, e às vezes eles beiram a opinião ou a visão de mundo, ou a interpretação e o ponto de vista do autor. Humberto, e a última do Jader, ele pedindo autores e referências de ciência e religião, e se você conhece alguns autores de destaque hoje nesse campo. Sim. Bom, o autor supremo, talvez, é o Alistair McGrath, né? Alistair McGrath, ele é um sujeito que tem uma dupla formação. Ele é um cientista com suas realizações como bioquímico, e depois ele se tornou um teólogo anglicano e um pensador realmente assim, de grande porte, uma das maiores mentes vivas hoje, sujeito com muita erudição e muita profundidade e uma quantidade enorme de publicações, muitas delas em português já. E, inclusive, ele é um autor desses que fazem muito bem o jogo entre a publicação científica, acadêmica, bem exclusiva, assim, bem restritiva, e a publicação popular. Os livros populares dele são bem acessíveis, uma linguagem que realmente quase qualquer pessoa assim, consegue entender e consegue se inteirar da questão, né? Isso é uma tendência dentro desse campo, porque é um campo onde as pessoas querem dar entrevistas para a TV, elas querem ter uma participação no YouTube, elas querem escrever livros populares também, e não fazer apenas uma pesquisa acadêmica para acadêmicos, porque eles entendem que existem preconceitos culturais que são vigentes e que causam prejuízos tremendos, e é preciso atacar esses preconceitos culturais no nível da mídia, no nível da discussão do jornal, das revistas mais populares, e eu acho que eles estão bastante certos nessa percepção. É preciso mudar a nossa forma de ver a relação entre ciência e religião. Outros nomes importantes são esses dois historiadores que eu citei, o Ronald Numbers e o Peter Harrison. Peter Harrison tem assim grande quantidade de publicações, também é um sujeito que organizou várias coletâneas sobre história da relação ciência e religião, e muitos escritos dele são bem acessíveis. Do Numbers, a gente tem o Galileu vai para a prisão, Galileu Goes to Jail, e aí o subtítulo do livro e outros mitos sobre ciência e religião. Quer dizer, Galileu não foi para a cadeia, ele foi condenado à prisão domiciliar e ficou muito pouco tempo em prisão domiciliar, depois voltou para casa, né? Ele ficou mais ou menos livre para transitar, embora no primeiro momento, por talvez alguns anos, ele teve assim essa prisão domiciliar um pouco mais rigorosa, mas mesmo assim ele ficou em prisão domiciliar na casa de um duque amigo dele. Então não era uma situação tão ruim assim quanto às vezes é pintado o quadro, porque no mito da guerra entre ciência e religião, o que é que se diz? Galileu era um ateu, né? Estava enfrentando a igreja era geocentrista e a ciência ateia era heliocentrista. E aí a igreja puniu o Galileu por ser um cientista. Esse é o mito assim, para crianças, que a gente aprende na escola, no ensino médio, por exemplo. A verdade é o seguinte, Galileu era super crente, era um católico bastante devoto,
e ele via a complementaridade total entre ciência e religião, e a briga dele com o Papa não foi por causa do heliocentrismo contra o geocentrismo, mas foi porque ele desrespeitou o Papa no escrito dele, né? O Papa fez um pedido pessoal para ele, e que ele não tocasse em alguns pontos, e ele se sentiu provocado pelo pedido, né? Interpretou como uma censura e respondeu de forma bastante agressiva no livro dele, né? Que saiu depois desse pedido do Papa, e isso resultou no julgamento, na condenação dele, que com a retratação foi uma condenação razoavelmente leve. Outro mito clássico é da ideia de que Giordano Bruno foi morto por ser um cientista. A bem da verdade, Giordano Bruno não era exatamente um cientista, ele não era essencialmente, primariamente um cientista. Ele era mais um pensador religioso, um místico e um filósofo que tinha ideias cosmológicas, mas a condenação dele se deu por comentários ao Papa, comentários muito agressivos, comentários sobre Jesus Cristo, né, sobre o fato de Jesus Cristo não ser Deus, e uma série de outros comentários sobre teologia. Quer dizer, então ele, enquanto monge, foi condenado à fogueira porque ele entrou em choque com o credo oficial da igreja em matéria de religião. Claro, isso foi uma desgraça completa, foi um episódio dos mais horríveis. Agora, o que os iluministas fizeram? Eles pegaram esses casos e retrataram Giordano Bruno e Galileu, por exemplo, ou Newton, ou Bacon, como se fossem não religiosos, quando na verdade eram extremamente religiosos, mais religiosos do que qualquer um de nós. Isaac Newton, né, foi uma das pessoas mais religiosas do mundo, né, da história, e a narrativa iluminista pegou esses cientistas e retratou eles como se eles fossem cientistas que tivessem assim uma inimizade com a religião, uma inimizade com a igreja, e a igreja como se estivesse perseguindo eles por serem cientistas, quando na verdade nenhum deles foi perseguido por fazer ciência, e Giordano Bruno, que foi o perseguido efetivamente, foi perseguido principalmente por razões religiosas, e Galileu, que sofreu uma punição bem mais leve, foi punido em parte por fazer cometer esse ato de desrespeito contra o pedido do Papa, né? Então, quer dizer, isso não é uma proteção da igreja também, vejam bem, não é dizer que a igreja era linda e que não perseguia ninguém, mas as perseguições tinham muito mais razão religiosa de ser do que em razão de um combate à ciência, por exemplo. Ok. Humberto, antes da gente passar para a prece de encerramento, você tem alguma consideração final para fazer? Não, estou bastante satisfeito e vou tentar para a semana que vem pegar mais um conjunto grande de perguntas, tá? A gente vai entrar no livro 2 e vamos avançar aí de novo umas 30, 40, 50 questões, porque, de novo, o objetivo é a gente navegar pelo livro dos Espíritos, captando assim, algumas intuições que possam fomentar um debate filosófico, né? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Gratidão, Humberto. Então, hoje nós vamos lá para a Itália e o Maestro vai fazer a prece de encerramento para a gente. Maestro, é com você, querido. Olá, Fabrício. Olá, Humberto. Espero que vocês estejam bem, todos os que estejam nos acompanhando. Aqui são 10 horas da noite, estamos no fuso horário de 5 horas. Mas antes de fazer a prece final, essa semana eu estive vendo aqui, a gente sempre está acompanhando algumas notícias ligadas digamos aqui, tem vários canais ligados ao Vaticano, ligados a algumas notícias, e apareceu o Papa chamando, digamos, a atenção, as pessoas, numa linguagem, e é muito engraçado isso, porque é uma linguagem, a gente vê
muito mais ligada a uma, digamos, uma visão nossa, uma visão espiritualista, uma visão espírita, que uma visão extremamente fechada dentro, digamos assim, do catolicismo antigo, né? Então, a gente está vendo que também dentro das outras, digamos, de outros segmentos já estão tendo essa abertura. Isso é uma maravilha, a gente saber que está tendo realmente essa grande revolução no momento atual que nós estamos vivendo. Então, já que nós todos viemos desse passado católico em encarnações precedentes, eu gostaria de agradecer imensamente ao Cristo e a todos esses nossos predecessores, todos eles que vieram antes de nós, os trabalhadores da primeira hora, da segunda, até chegar o nosso momento que nós estamos aqui a discutir, a falar desta doutrina, desses conceitos maravilhosos que hoje, na realidade, nos ajudam tanto na nossa jornada cotidiana. Eu queria agradecer aos nossos mentores, aos nossos queridos amigos, Fabrício, Humberto, e aos nossos queridos mentores espirituais, que sempre estão junto conosco. Todas as pessoas das nossas famílias que estão passando por qualquer dificuldade, todos os nossos amigos, o Brasil, o mundo, Senhor. Que neste exato momento, essa energia cósmica, todo o amor que nós possamos vibrar nesse momento, juntos, unidos, nesse ideal, possa realmente iluminar o nosso planeta, que tem tanta necessidade de amor, tem tanta necessidade de vibrar nessa direção. Que esta noite para nós seja, mais uma vez, uma noite de grande esclarecimento e amor entre nós. Muito obrigado a todos, que assim seja. Gratidão, Maestro. Então, pessoal, boa noite, ficam bem e nos vemos a próxima quinta-feira. Posso fazer um pedidozinho final? Sim, fique à vontade. Que Humberto pudesse passar aquelas citações de autores para nós, porque às vezes, por causa do som, a gente não pôde fazer uma anotação correta, assim. E que o Maércio, ele possa passar para nós esse texto do Papa, né, que ele recolheu aí, porque é importante refletir sobre essas convergências, não é? Que a gente está vendo atualmente. Foi uma entrevista que eu vi na televisão, mas se eu tiver digamos, a referência, com certeza faz assim. Ótimo. Tá? Da Itália para o Brasil. Então, e depois para o mundo, né? Porque, na verdade, isso vai correr. Tá certo. Para quem não tem o nosso grupo de WhatsApp, poder ver também, ficar público. Perfeito. É isso, obrigado. Ok, pessoal, então boa noite, até quinta que vem. Tchau.